Olá, bom dia. Então vamos ver equação de Clapeyron. Então, Clapeyron, um cientista francês, ele propôs uma relação entre quantidade de matéria e as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Muito bem, então, lembrando que quantidade de matéria a gente representa por N, que é o número de mol. Então, é uma quantidade de matéria, o número de mol de moléculas de um gás, de uma substância, que condições que nós estamos estudando aí, condições perfeitas. Muito bem. Então, temos aqui o E. E a equação que ele propôs é exatamente essa aqui. É PV igual a N R T. Lembrando que N é o número de mol, e como que a gente já viu isso, né? O número de mol é dado por massa dividido por massa molar, ou que a gente chamava o mol. Então, a massa que está sendo estudada, a quantidade em massa que está sendo estudada, pela massa molar daquele composto, no caso aí, daquele gás que está sendo estudado. Lembrando então que nós temos P é pressão, V volume, o N é o número que acabamos de ver, número de mol, e o R vai ser uma constante. E como que eu vou saber esse valor da constante? Então, esse caso do valor de constante vai ser normalmente fornecido, é um valor tabelado, né? E nós vamos ter o T, que já sabemos que é a temperatura. Que temperatura é essa? Graus Kelvin. Então, nós vamos pegar, todo mundo a apostilinha na mão aí, e vamos pegar a apostila na página 15. Aqui não coloquei, então, constante universal dos gases. Muito bem. Constante universal dos gases, no caso que nós estamos estudando, né? Perfeito. Muito bem. Muito bem. O que nós temos? Aquela mesma ideia de sempre. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Normalmente esse R já vem dado. Então, normalmente vai ser 1, 2, 3 e 4. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a busca de uma delas, sendo que o N ainda pode estar envolvido naquele formato lá. Então, eu ainda posso escrever dessa maneira. PV igual a massa sobre o mol. Só substituir esse valor, R e T. Então, aí todo mundo com a apostila na mão. Vamos pegar a apostila, então, na página 15. Faz favor, página 15 na apostila aí. Bem, vocês têm essa tabelinha aí. Então, vamos pegar aí a tabelinha, página 15. Então, todo mundo lá com a tabelinha. E tem a tabela. A tabela relaciona as unidades que devem ser usadas, a compatibilidade das unidades. Como assim? Pressão, volume, temperatura e a constante do gás, o número que você vai usar para aquele R na equação. Qual a equação? Essa equação de Clapeyron, PV igual a N R T. Bom, então a pressão, eu posso medir a pressão em APM, milímetro de Hg ou PA. Muito bem. Então, conforme a pressão, eu tenho que usar os outros compatíveis. Por exemplo, se eu usar atmosfera de pressão, o volume tem que ser em litro. Então, se eu usar pressão em atmosfera, o volume tem que ser em litro.
A temperatura não vai mudar, a temperatura sempre vai ser em graus Kelvin. Então, nós já vimos aí, já enjoamos de ver transformação, então você vê em outra escala transformar primeiro para graus Kelvin. Muito bem, então se eu tiver a pressão em atmosfera, o volume em litro e a temperatura em graus Kelvin, que eu tenho que ter em graus Kelvin, eu vou usar um número na fórmulazinha, nesta fórmula, eu vou usar o número aqui, 0,082. Se a pressão tiver em milímetro de Hg, o volume em litro e a temperatura em Kelvin, então eu tenho que usar este número aqui no lugar do R. E finalmente, se a pressão estiver em Pascal e o volume em metro cúbico, não muda, sempre vai estar a temperatura em Kelvin, eu tenho que usar 8,31. Então, o número aqui, pode ver, está relacionado mais com a pressão. Mais relacionado com a pressão. Então, se eu tiver alguma coisa diferente, segue a pressão. Por exemplo, se eu tiver aqui pressão em atmosfera, volume em metro cúbico, transforma o metro cúbico para litro para usar esse formato. E se eu tiver a pressão em milímetro de Hg e o volume em metro cúbico, transforma o volume para litro para usar esse conceito. E se a pressão tiver PA e o volume estiver em litro, transforma o volume em metro cúbico. Então, o mais fácil é seguir a pressão. Vamos dizer assim, a pressão manda, que é o mais fácil de ser feito. Então, vamos ver um exemplo. Então, vamos lá. O exemplo para a gente fazer. Calcular a pressão em atmosfera exercida por 5 mol de um gás. Então, vamos colocar aqui deste gás. De um gás. Deixa eu mudar aqui. De um gás, quando este ocupa 2 litros a 127 graus Celsius. Bom, estamos relacionando pressão, volume e temperatura com quantidade molar. Então, isso que indica que deve ser usado a equação de Clapeyron. Então, vamos lá para a nossa equação. PV igual a NRT. Agora vamos aos números aí. Calcular a pressão. Então é isso que estamos procurando. A pressão está sendo procurada. Quando eu tenho volume que está em 2 litros. E quando eu tenho N, a quantidade molar, 5 mol. E está a uma temperatura, então aqui já tem um detalhe, né? A temperatura está em graus Celsius. Então, vamos pegar aqui, a temperatura tem que ser maiúsculo. T maiúsculo quer dizer graus Kelvin. Então, eu pego 127 e somo com quanto? 273, já vimos isso para cansar, né? Então, temperatura vai ser 400, somando aqui, graus Kelvin, que eu vou usar na fórmula. Então é isso. Eu quero esta variável, eu tenho esta, tenho esta, tenho essa, e qual é o R que nós vamos ter? Só olhar, a pressão está em, agora vai para a tabelinha, a pressão está em atmosfera. Então, se a pressão é atmosfera, eu vou ver o volume. O volume está em litros? Sim. A temperatura já está em Kelvin? Sim, já transformando. Então, eu vou usar qual o valor de R? 0,0. É só olhar a tabelinha lá. Tabelinha, segue. Você vai usar o 0,082. Então, o nosso R vai ser 0,082. Então, vamos colocar aqui. R igual a 0,082. E agora? Hora da matemática. P vezes volume. Volume é quanto mesmo? 2. Igual. Número de mol. 5. R. 0,082.
0,82. Muito bem. E temperatura? 400. E agora a continha. O que a gente faz? Põe o 2 que está multiplicando, põe dividindo e faz aí. Agora, como você quiser. Aí você pode fazer 5 vezes 5 vezes 400, 2.000. 2.000 dividido por 2 dá 1.000. 1.000 vezes 0,082. Então a pressão vai ser igual, é uma pressão absurda aí, 82 atm. Então isso é só um problema bem genérico, só para ver como o formato, como trabalhar. Essa pressão aqui está, o valor real dela está muito absurdo, muito alto. Muito bem. Então, aí está um exemplo. Agora vamos trabalhar, vamos pegar então a apostila, página 15, exercícios. Vamos ver aqui, exercícios de 1 a 6. Então vamos ao trabalho.